Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na área da evolução e hoje nós veremos um pouco então sobre a teoria moderna da evolução ou então teoria sintética da evolução, que é como nós entendemos a evolução nos dias de hoje. Então, ela parte dos princípios darwinianos, né? Mas ela, né, se baseia em muito mais fatos, né? Muito mais evidências, né? E fatores, né, que Darwin não conhecia, coisas que nós conhecemos agora, nós sabemos. Por exemplo, genética. Na época de Darwin não conhecia genética, não sabia de cromossomos, não sabia de genes, não sabia de mutação. Então, muita coisa que ele observou, ele não soube explicar, né, como que acontecia. A própria variabilidade, né, nas espécies, né, nas populações, né, a diversidade, ele não, né, sabia que existia, mas não sabia exatamente de onde que vinha isso, tá? Hoje nós sabemos. Então, assim, um resumão, né, do que se trata a teoria moderna da evolução, né, nós sabemos que uma população tem uma biodiversidade, né, tem uma variabilidade dentro dessa população, e aí você tem essa população em um ambiente, certo? Esse ambiente ele vai exercer pressão seletiva sobre essa população, certo? Essa pressão seletiva, então, que a gente chama de seleção natural, vai fazer com que os mais aptos sejam selecionados, ou seja, quem não é apto vai morrer, e muitas vezes vai morrer antes mesmo de se reproduzir. Logo, vão se reproduzir aqueles que são mais aptos, aqueles que têm características de aptidão para aquele ambiente, e vão manter, então, essas características na população. Então, isso é o que a gente chama de evolução, a manutenção de características, né, de aptidão àqueles ambientes, que muitas vezes acabam fazendo com que as populações resultantes sejam bem diferentes das populações originais, ok? Hoje em dia, a gente sabe que o que acontece? Você tem mutação gênica que pode ocorrer espontaneamente e ocorre, né, nos organismos, fazendo com que, né, sejamos diferentes. Então, por muitas vezes, né, nós temos isso ocorrendo em nossas células, né, pequenas alterações, e essas alterações elas podem ser benéficas ou então elas podem ser maléficas. Quando elas são maléficas, né, você tem uma alteração lá, por exemplo, um alelo letal que ocorreu no teu desenvolvimento, você nem vai se desenvolver, você vai acabar morrendo, né? No entanto, né, se uma mutação aleatória surgiu lá, gerou um alelo que te beneficia com relação aos os demais da sua população, então isso vai fazer com que você tenha aí um plus, certo? Você vai estar melhor do que os demais da população, isso vai fazer com que você viva mais, se reproduza mais e passe esse alelo adiante, certo? Então, a mutação gênica então, é um dos fatores que vai gerar a biodiversidade, vai gerar a variabilidade genética que vai dar a biodiversidade, certo? Outro fator que a gente considera é a recombinação gênica, ou seja, você tem os teus genes, né? As outras pessoas têm os genes delas. Aí você vai ter, por exemplo, lá um cruzamento, né, entre organismos, você está recombinando aqueles genes. A nossa própria gametogênese, a produção dos nossos gametas, né, acaba gerando uma recombinação gênica. E aí, a partir desses dois fatores, né, mutação gênica e recombinação gênica, você tem então variabilidade genética numa população, você tem então uma diversidade, né, nessa população. Essa população está no ambiente, esse ambiente seleciona os mais aptos, logo os mais aptos se reproduzem e passam adiante aquelas características de aptidão, certo? Então, você sempre vai ter então uma recombinação gênica daqueles mais aptos, certo? Porque quem não era apto foi deixando de existir, foi deixando de se reproduzir, foram sobrando somente os aptos daquele ambiente, seja por um motivo ou por outro, mas no final das contas, esses motivos, esses alelos acabam se encontrando através da recombinação gênica, fazendo com que quanto mais o tempo vai passando, mais, né, as populações vão estar aptas a esses ambientes, certo? Então vamos lá. O que é a mutação? Mutação é qualquer mudança lá, qualquer alteração nas sequências, né, nucleotídicas lá dos teus genes. Então você tem lá alterações que podem ocorrer espontaneamente durante o processo de replicação do DNA, por exemplo. Você pode ter danos, né, que podem ocorrer no teu DNA, aí, por exemplo, por radiação ultravioleta, raio-x, ou então algumas substâncias químicas aí que são mutagênicas, ou então uma exclusão, rearranjos, tudo aquilo que a gente viu, né, em algum momento lá quando estávamos estudando genética, certo? Então, assim,
alterações lá nos teus genes, elas podem gerar, então, né, alguns problemas ou então podem te gerar alguns benefícios. Então, isso varia, né? E tem algumas mutações também que não faz diferença nenhuma. Você alterou lá, por exemplo, um nucleotídeo por outro, mas como o nosso código genético ele é degenerado, ou seja, você tem diferentes códons para um mesmo aminoácido, né? De repente você alterou lá um códon, né? Mas o códon que foi resultante dessa alteração vai codificar para o mesmo aminoácido. Então, é uma mutação aí que não fez diferença, certo? Mas, então, a todo momento nós estamos expostos aí a prováveis mutações. E isso é bom, tá? Isso é bom que ocorram essas mutações, né? Tanto que, assim, o nosso próprio mecanismo de replicação do DNA, né? A DNA polimerase, ela não é isenta de erro, ela tem mecanismos de reparo, mas, né? Por que ela não é infalível? Justamente porque, assim, se você tivesse uma DNA polimerase infalível, né, nunca ia ter erro no DNA, nunca ia gerar variabilidade genética, né, causada pela replicação do DNA. Logo, se você não tem variabilidade genética, não tem como isso aqui acontecer, tá? Todo mundo vai ser igual, né? Ou vão ser muito similares, muito semelhantes, e aí a evolução não ocorre. Então, para a evolução ocorrer, tem que ocorrer erros, tá? Na replicação do DNA, uma parcela pequena, obviamente, tem que ocorrer as mutações, tem que ocorrer as diferenças. Por isso que diferença é tão legal, por isso que todos nós somos diferentes. Você, né, não tem ninguém que seja igual a alguém, certo? Mesmo gêmeos idênticos, né, não são, né, eles são geneticamente idênticos, mas assim, você percebe diferenças entre as duas pessoas, né, até pela questão, né, de que o fenótipo, né, é resultante do teu genótipo versus ambiente. Então, né, muitas coisas, né, do que nós somos é resultado da expressão causada pelo ambiente onde nós estamos, ok? Então, assim, ó, só para vocês terem uma noção, né, só para relembrarem, né, ó, qualquer alteração lá no DNA automaticamente vai poder resultar numa alteração nas tuas proteínas. Isso quer dizer que alterações no teu DNA vão fazer alterações no teu fenótipo, em quem você é, em alguma característica tua. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Por exemplo, aqui, ó, a alteração de um único nucleotídeo lá no DNA, lá no gene da hemoglobina, pode fazer com que você tenha, então, uma hemoglobina diferente, uma hemoglobina mutante, certo? Olha só, você trocou aqui uma timina por uma adenina, o RNA mensageiro lá que era para ter uma adenina já virou uma uracila, e lá na proteína, lá na hemoglobina, onde era uma glutamina, ficou uma valina. Beleza, você trocou um aminoácido entre tantos, no entanto, só essa única alteraçãozinha faz com que as tuas hemácias, que eram para ser redondinhas assim, acabem sendo, né, tortas dessa forma aqui, né, um outro formato, um formato aí que a gente chama de falciforme. E isso gera uma doença grave, que é a anemia falciforme no caso. Mas assim, aqui já dá para vocês entenderem, né, como que a seleção natural, como que a evolução ocorre. Olha só, esse mapa aqui, ele mostra aqui a frequência do alelo para a hemoglobina falciforme ali, certo? Então, olha só, o mais escuro aqui, ó, maior do que 12.000%, a frequência desse alelo na população. E à medida que você vai clareando, né, você tem menor frequência. Pensa bem, se a anemia falciforme é uma doença grave, então leva à morte dos seus portadores, nesse caso você seja um homozigoto ou recessivo, como que ela foi mantida? Como é que ela continuou existindo? As pessoas que tinham esses alelos, elas não deveriam ter morrido e não passado esses alelos para frente? Vai essa lógica da seleção natural? Como é que você ainda tem tanto, né, uma frequência tão alta aí desse alelo, que é um alelo letal, né, nessas populações? Aí você vai ver, né, os fatores que fizeram com que isso acontecesse e você percebe, né, que justamente essas regiões aqui, elas têm uma grande incidência de malária. Malária, aquela doença lá que é causada pelo Plasmodium, um protozoário que utiliza as hemácias ali justamente para os seus processos de reprodução assexuada, né? Então ele vai utilizar, vai infectar suas hemácias, né? E vai se reproduzir ali dentro. O que acontece é que um plasmódio não consegue invadir uma hemácia dessas aqui, ele não consegue invadir uma hemácia falciforme. Ou seja, o fato de você ter anemia falciforme vai te tornar imune à malária, certo? Opa, mas espera aí, então, né, eu tendo anemia falciforme, eu sou imune à malária, mas a anemia falciforme é uma doença grave e vai me levar à morte. Né? Qual que é a vantagem? Você tem pressão seletiva dos dois lados. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? As pessoas que eram azinho, né, morriam de
a anemia falciforme. As pessoas que eram azão, né, ou seja, tinham os dois alelos normais para a hemoglobina, morriam de malária. Aí as pessoas que eram heterozigóticas, ou seja, tem lá o azão e tem o azinho, ou seja, tem um alelo que vai produzir hemoglobina normal, e vão ter alelo que vão produzir hemoglobina mutante, essas pessoas, então, elas tinham uma resistência maior à malária. E aí o que aconteceu? Essas pessoas então foram aquelas que tinham então um maior tempo de vida, conseguiam então se reproduzir, conseguiam passar essas características para frente. E tanto que assim, percebo, né, estamos tratando aqui da África principalmente, quando ocorreu a migração aí na época da escravidão, pegaram indivíduos das populações africanas e levaram para as Américas, né, principalmente da América do Norte. Lá na América do Norte não tem malária, certo? Então, lá na América do Norte, ao longo do tempo, a frequência desses alelos aqui foi baixando. Por quê? Porque você ter o alelo da hemoglobina mutante é uma coisa ruim se você não tem uma pressão seletiva como a malária, por exemplo. No entanto, na presença da malária, você ter aquele alelo é uma coisa boa. Então, entendam de uma vez, né, que não é o mais forte que sobrevive, é o mais apto. E essa aptidão depende do tipo de pressão seletiva que está ocorrendo naquele ambiente onde você está inserido, certo? Então, muitas vezes, ser o mais forte não vai ser então a melhor das características para se ter naquele ambiente, né? No entanto, em outro ambiente pode ser que seja. Então, a questão, isso ocorre de várias formas aí na questão de coloração, na questão de tamanho e assim por diante, tá? Beleza? Entenderam? Aí nós temos a recombinação gênica. Como eu já falei para vocês, né, na própria formação dos nossos gametas, nós já temos recombinação gênica ocorrendo. Porque nós somos formados aí, né, estou puxando para nós para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas nós somos formados aí por genes dos nossos pais e das nossas mães, certo? Então nós temos aí 23 pares de cromossomos. Esses cromossomos têm os genes. Quando você vai formar os teus gametas, seja espermatozoide, seja óvulo, você vai mandar um único cromossomo de cada, tá? Um cromossomo 1, um cromossomo 2, um cromossomo 3 e assim por diante, certo? Você vai enviar um único lote cromossômico, justamente porque você vai fazer uma recombinação gênica com a outra pessoa. Então você tem um espermatozoide lá levando 23 cromossomos, vai estar lá o óvulo com outros 23, juntou os dois, beleza, você tem uma nova pessoa com 46 cromossomos. Aí você vai produzir os teus gametas, você tem lá um cromossomo 1 do pai, outro da mãe. Então você vai lá, manda do pai, aí manda 2 da mãe, manda 3 do pai. Isso é aleatório. Então você pode ter aí inúmeras formas de recombinação, né, como se estivesse embaralhando ali os teus cromossomos, os teus genes, e mais ainda a questão do crossing over, que é quando os cromossomos ali homólogos acabam trocando pedaços, acabam trocando partes, e isso mistura mais ainda. Então a chance de você produzir dois gametas que sejam aí geneticamente idênticos é muito pequena. Então cada fecundação vai ser um evento único, porque por mais que você tenha alguma chance de você ter gametas aqui que sejam idênticos, né, geneticamente idênticos, coisa que é muito baixa de acontecer, você ainda tem que considerar que isso vai recombinar com o da outra pessoa. Então, é o que eu falei, né? Cada fecundação é um evento único, tá? Então, cada pessoa é um evento único que ocorreu, beleza? E aí nós temos, né, a seleção natural. Temos a mutação, a recombinação, que geraram a variabilidade genética, geraram a biodiversidade aí. E aí nós temos a seleção natural, ou seja, o ambiente selecionando os mais aptos. Nós já vimos lá na primeira aula o exemplo das girafas, né? Então, mutações aleatórias fizeram com que algumas girafas fossem mais altas e outras mais baixas. Assim como nós temos pessoas mais altas e pessoas mais baixas, né, nos animais também isso acontece. No entanto, no nosso caso, atualmente, pelo menos aqui, né, nós não temos um fator seletivo aí fazendo com que quem seja mais alto viva mais ou quem seja mais baixo viva mais. Né? Nós não temos esse tipo de pressão seletiva. Lá para as girafas teve, né, as árvores que eram mais altas eram alcançadas só pelas girafas maiores, logo, somente as mais altas conseguiam se alimentar, enquanto as mais baixas passavam fome, e aí acabavam morrendo, não se reproduziam, não passavam essas características para frente. Quem sobrevivia? As mais altas. Quem se reproduzia? As mais altas. Como é que eram os filhotes? Mais altos, mais pescoçudos, certo? Beleza. Aqui temos um outro exemplo, né? Olha só, temos uns ratinhos aqui, temos um ambiente acinzentado, temos ratos claros e ratos escuros, ok?
Aí nós temos aqui um gavião que vai se alimentar desses ratos. Imagina o gavião lá em cima voando, e aí olha lá para baixo, e o que rato que ele vai enxergar? Ele vai enxergar o cinza, que é a coloração similar ao do solo, lá onde que esses ratos estão, ou ele vai enxergar o mais claro? Obviamente que ele vai enxergar o mais claro, certo? Então ele vai se alimentando sempre daqueles que estão mais visíveis no ambiente. Aí você teve uma diminuição na população, né? Todo dia lá o gavião está caçando, todo dia ele está comendo, né? E quem que vai sobrar? Vai sobrar lá alguns indivíduos. Olha só que já diminuiu, né, a quantidade dos ratos aí claros. Quem vai se reproduzir? Esses aqui, beleza. A próxima geração, olha, você já tem então uma diminuição na frequência daqueles que possuem aqueles alelos para coloração clara. Tá? Aí vem o gavião comer de novo. Quem que ele vai comer? Ele vai comer quem ele enxerga. Quem ele enxerga de longe. Ele não vai ficar procurando se ele já está enxergando um. Certo? Então, ao longo das gerações, vão sendo selecionadas as características, né, de aptidão a esses ambientes. Tá? Lembrem disso, não é da noite para o dia, não é uma coisa intencional, não é assim, eu vou evoluir que nem um Pokémon. Não é assim, é a seleção dos mais aptos, tá? E essa aptidão ela varia de acordo com o tipo do ambiente, beleza? E aí nós temos um outro tipo de seleção que ocorre, que é a seleção sexual. A seleção sexual é a escolha do seu parceiro sexual com base em algumas características. Isso ocorre muito na natureza, principalmente em animais e principalmente por parte das fêmeas, tá? As fêmeas, então, elas geralmente escolhem seus parceiros sexuais com base em alguma característica que elas, né, percebem ser interessante. Isso é instintivo. Né? Olha só, esse animal aqui, vocês devem conhecer, é um pavão. E é um pavão macho. Tá? Agora, olha só, esse é o macho e essa aqui, ó, é a fêmea. Olha a diferença do macho para a fêmea. Por que o macho é tão pomposo, né, colorido, bonito, né, com as penonas desse tamanho? Olha, imagine o quanto que ele gastou, né, de energia, né, quanto que ele teve que comer, quanto que ele teve que se cuidar, né, para poder ostentar tudo isso, né? Para que isso? Justamente para chamar a atenção da fêmea. Né? A fêmea, quando vê um pavão desse, né, olha só quantas cores, né? Olha o tamanho da cauda, né? Todas as penas ali. O que ela percebe instintivamente nesse pavão? Ela percebe que ele tem bons genes, né? Que ele é foda, né? Que ele conseguiu sobreviver, que ele consegue se alimentar bem, que ele não fica apanhando dos outros pavão, porque, né, ele tá com a cauda ali, essa cauda estrova, né? Aí, então ele conseguiu ainda fugir dos predadores. Então, tudo isso é indício de que ele possui aí uma constituição genética muito boa. E aí ela vai escolher ele para ser o pai dos filhos dela, porque os filhos dela, né, vão herdar essas características. Então, os filhos dela, né, sejam filhos ou sejam filhas, vão herdar esses genes, então, de sucesso nesse ambiente. Então, essa que é a ideia da seleção sexual. Então, a fêmea ela percebe essas características como algo bom, tá? Então, a ostentação aí no mundo animal é uma coisa frequente. Você pega aí, por exemplo, aí, touros, né? Pega, enfim, animais de chifre. Né? Os chifres, né, são o quê? São instrumentos aí de ataque, né? De defesa. Você vai ter lá com o animal lá, um alce com a maior galhada, né? Com maior chifre, quer dizer que, né, ele vai ser mais eficiente de repente, né, numa questão, numa briga. Né? Vai chegar um predador, você tem lá um touro com chifre grande e afiado, a chance de sobrevivência desse touro que tem um chifrão vai ser maior do que daquele que não tem. Né? Por quê? Porque se chega lá um grande felino, por exemplo, e ataca o rebanho, né? Vai lá o touro, o chifrudão, ergue ele na chifrada, mata o bicho e sobreviveu. Agora tem lá um mocho lá, um sem chifre, né? Ele vai dar cabeçada só, vai apanhar, vai morrer. Estão entendendo? Então, assim, dependendo da espécie, você tem então um fator, né, de interesse diferente. Em algumas espécies de ave, por exemplo, é o canto do pássaro. Ele está cantando o dia inteiro, está cantando bonito. Né? Isso quer dizer que ele tem condições de se alimentar, tem condições de sobreviver, ele tem bons genes, né, que fazem com que ele consiga sobreviver nesses ambientes. Né? Por mais que tenha predador, por mais que
Por mais que o alimento muitas vezes seja escasso, né, ele ainda acha tempo para ficar lá cantando, lá para chamar atenção. A coloração do bico, por exemplo, tem um lá que está o bico mais pálido, outro com o bico mais amarelo, outro mais avermelhado. Dependendo da espécie, ela se interessa por uma coloração ali mais forte, né, porque isso indica que tem uma alimentação, de repente, né, mais eficaz, né, que esse animal, então, ele obtém mais caroteno, por exemplo, ou que ele tenha mais saudável. Um passarinho que não está conseguindo cantar, não parece que vai ser um bom pai, porque se ele não consegue fazer as tarefas, digamos assim, do dia a dia para se manter vivo e ainda conseguir cantar, então quer dizer que ele não tem bons genes. Então essa aqui é mais ou menos a ideia da seleção sexual. Entenderam? Né? Aí então nós temos algumas adaptações que ocorrem então em decorrência da seleção natural, por exemplo, a camuflagem. A adaptação é uma coisa que é comum, né? Você estar adaptado ao seu ambiente, porque, né, nossas populações já foram selecionadas ao longo do tempo em que estamos nos desenvolvendo. E assim, detalhe, gente, a evolução não parou, né? Só que é um processo lento e a gente não percebe. Tá? Por quê? Porque é um processo lento. A gente percebe quando você analisa lá os organismos que já ficaram, ou você percebe quando nós analisamos organismos que têm um ciclo de vida rápido. Por exemplo, uma bactéria. A bactéria, como ela se reproduz rapidamente, você consegue perceber a evolução dela. Por exemplo, aí a seleção com antibiótico, a seleção que ocorre quando você tem o uso incorreto de antibiótico, por exemplo. Mas aqui falando em camuflagem. Camuflagem, então, é um tipo de adaptação em que o organismo ele, né, se oculta no ambiente. Então, ele tem características corporais que fazem com que ele não seja percebido no ambiente onde ele está inserido. Tá? Isso também é resultado de muito e muito tempo, né, de seleção natural. Olha só, aqui nós temos uma coruja, né? Então, olha como essa coruja ela é parecida com o tronco que ela está ali, né, paradinha. Essa camuflagem ela pode ocorrer tanto em predadores quanto em organismos que são comumente presas. Tá? Então você vai se ocultar no ambiente para você caçar, né, para a tua presa não ver, ou então você vai se ocultar no ambiente para que o seu predador não veja. Então aqui, ó, olha só essa imagem aqui. Aqui nós temos Vejam se vocês conseguem perceber algum animal, assim, batendo o olho aqui. Conseguem perceber alguma coisa? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui ó, nós temos um lagópode, né? Uma ave aqui, né? Você olhando assim, ela parece até um pombinho, né? Um galináceo aí. E olha como ela está oculta no ambiente. Então, se você tem aí, por exemplo, um felino, né, um animal predador de aves nesse ambiente, né, possivelmente ele também vai ter dificuldade de perceber, né, essa ave aqui nesse ambiente com neve, certo? Então, é para isso que serve a camuflagem, né? O organismo, então, ele evoluiu de forma a ter essa coloração. Como é que isso aconteceu? Da mesma forma como aquele exemplo que eu estava mostrando para vocês ali dos ratos, né? Dos ratos e do gavião. O gavião ia comendo quem ele enxergava, quem estava mais oculto ao seu ambiente, sobrevivia mais tempo, se reproduzia mais, deixava suas características aí na população. Com o passar do tempo, ao longo de várias e várias gerações, toda a população daquela espécie, então, né, apresenta aquelas características. A questão aqui da coruja, mesma coisa. De repente as corujas eram brancas, surgiu uma lá um pouco rajada, ela teve então uma eficiência maior que as suas colegas, e aí ela conseguiu viver mais, se alimentar mais, se reproduzir mais, tá? É tudo, né, gira tudo em torno disso, né? O sucesso reprodutivo, a reprodução diferencial, né? O mais apto, sobrevivendo mais tempo, se alimentando melhor, se reproduzindo mais, tá? Essa aqui é a ideia. E aí nós temos outros fatores aí também de adaptação, como por exemplo a coloração de aviso. Nesse caso aqui é totalmente oposto da camuflagem. Nesse caso aqui, os organismos que apresentam coloração de aviso, eles apresentam colorações aí marcantes que vão destacar eles no ambiente onde eles estão. Normalmente, esses organismos eles vão apresentar essas colorações quando eles são organismos aí extremamente tóxicos ou venenosos ou então impalatáveis, têm um gosto ruim, né? E aí no ambiente selvagem essas características elas já são conhecidas. Por que elas são conhecidas? Porque aquele organismo que não conhecia, aquele organismo que não tinha esse instinto de perceber que aquele animal era perigoso, já morreu, tá? E aí quem percebia, aqueles que eram mais safo, foram sobrevivendo.
tá? Então aqueles que tinham, né, a percepção, né, da periculosidade desses organismos. Tá? Então isso aqui é a coloração de aviso. Então o organismo acaba se destacando no meio porque ele é tão foda naquele ambiente que ele sabe que ninguém vai mexer com ele. Tá? Claro, isso não é intencional. Tá? Isso não é algo assim, hoje eu vou pintar o cabelo para ficar... Não. A serpente ali, não, de hoje para amanhã ela resolveu ficar lá, por exemplo, aqui a coral, né? A coral, de um dia para o outro, resolveu ficar, né, ter essas colorações marcantes. E detalhe, né, que esse tipo de coloração, né, ela segue mais ou menos meio que um padrão na natureza. Você vai ver geralmente aí esse tipo de coloração, por exemplo, preto e vermelho, ou então preto e amarelo, né, como um sinal de alerta, um sinal de perigo, um sinal de não me toque, não mexa comigo. Certo? E aí, nós temos aí alguns organismos que evoluíram de forma a imitar esses primeiros. Então, nós temos aqui, por exemplo, a abelha, né? Olha esse aqui. Isso aqui parece uma abelha, mas não é, é uma mosca. Tá? A abelha, vocês sabem. Você vai mexer com uma abelha lá, a abelha vai te ferroar, né? Vai exalar alguns feromônios ali, que vai chamar um monte de outras abelhas, né? E você pode até morrer, né? Por se estapear com uma abelha, principalmente se você for uma pessoa que seja aí alérgica, né, à pitoxina. Mas mesmo que não seja alérgica, dependendo da quantidade de abelha que chega em você, você pode ter um choque anafilático e você vai morrer, certo? Então, assim, isso no ambiente selvagem também é conhecido, né? Mesmo que de forma instintiva, né, os organismos eles acabam então evitando determinados padrões de coloração. E aí você tem o chamado mimetismo, que é quando uma espécie, né, imita uma característica de outra espécie, né? Imita uma característica que gera vantagem. E nós temos dois tipos de mimetismo. Temos o mimetismo batesiano e o mimetismo milleriano. Neste caso aqui é o mimetismo batesiano, que é quando a espécie que está copiando a outra característica, ela não é perigosa, ou ela não é impalatável, ou ela não é tóxica, certo? Aqui ó, nós temos a abelha, né, que vai ter lá o ferrão, que vai ter a apitoxina, que é perigosa, e aqui nós temos a mosca que copiou, né, suas características aqui de coloração. Muitas vezes essas espécies elas até copiam o comportamento, né, da espécie em questão que ela está copiando, né, para ser confundida com a outra espécie. Aqui nós temos ó, a coral, né, a coral verdadeira, e aqui a falsa coral. A coral verdadeira ela é venenosa, a falsa coral não é. Mas você olhando ali, como é que você vai saber? Né? Se nós, humanos, que temos aí uma capacidade cognitiva que a gente imagina pelo menos que seja maior do que dos outros animais, né? Porque nós estudamos, porque nós temos computador, celular, e temos textos e linguagem e tudo mais, se nós temos dificuldade em reconhecer as diferenças entre esses animais, quem dirá aí um organismo aí que a gente julga que tem uma capacidade intelectual inferior, certo? Então, de qualquer forma, olhou uma serpente dessa aqui, você pega e vai para o outro lado. Você não vai querer verificar se é falsa ou se é verdadeira para saber se você vai passar por ali ou não. Estão entendendo? Então isso é o mimetismo. Quando você tem mais de uma espécie compartilhando então essas características aí corporais que são reconhecidas no ambiente. E nós temos, como eu falei para vocês, temos o mimetismo milleriano, que é quando essas características que esses organismos apresentam em comum, elas ocorrem em organismos que são igualmente perigosos ou então impalatáveis, né? Você pega aqui, olha só, uma vespa, uma mamangava e uma abelha. Tem um padrão de coloração similar, preto e amarelo, né? Você tem essas listras pretas e amarelas aqui, e os três são igualmente perigosos, né? Os três têm ali suas toxinas. Os três, se você mexer, você vai acabar levando ferroadas. Aqui nós temos algumas borboletas que elas apresentam mais ou menos o mesmo padrão de coloração, e elas também apresentam a característica de produzir substâncias que são impalatáveis. Então o passarinho vai ali se alimentar e não vai conseguir degustar aquilo, vai ser uma coisa ruim, vai cuspir fora. Né? Não foi legal se alimentar daquela borboleta, então ele não vai mais tentar pegar essa borboleta, esse tipo de cor, certo? Você pegou na voada lá, viu que era amarela e preta,
né, teve que cuspir, próxima vez ele já vai para outra coloração de borboleta, certo? Se ele comeu essa aqui, se ele vê essa aqui, ele já não vai querer comer porque ele sabe que é ruim, tá? Então essa que é a vantagem do mimetismo, beleza? E aí nós temos alguns fatores que podem alterar, né, ou podem gerar a variabilidade genética das populações. Por exemplo, a migração. Né? Quando você tem, então, um indivíduo, uma população, né, de um ambiente indo para outro ambiente. Né? Então, você pode ter, por exemplo, até mesmo um efeito fundador, né, que vai fazer com que você tenha, então, aumento da variabilidade genética lá onde esse organismo está indo, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, temos uns besouros aqui, né, marronzinhos, e aqui temos os verdes, né, são regiões diferentes. De repente, uma parcela dessa população se desloca para cá, né? Se eles são da mesma espécie, só são aí de variedades diferentes, de raças diferentes, né? De repente eles vão cruzar entre si e aumentar a variabilidade genética aí das próximas gerações, certo? Então, essa que é a ideia da migração. A migração é quando você está, então, espalhando indivíduos, espalhando genes, né, diferentes em diferentes locais, certo? Outro fator que pode, então, alterar também a variabilidade genética é a deriva gênica, que é quando você perde, né, de forma aleatória determinados alelos, determinadas características. Ó, por exemplo, ali você tinha uma população ali dos besouros, ali, os marronzinhos verdes, né? E alguém foi lá e matou, né, pisotearam ali neles aqui, né? E por azar foi nos verdinhos. Não foi uma coisa assim pensada, não foi como a questão lá do inseto que está escolhendo a cor que ele vai comer. Nesse caso aqui você pisoteou e eles estavam meio que reunidos e pá, só sobrou um. Então, aquela população, você perdeu drasticamente a variabilidade genética por um efeito aleatório, certo? Isso aqui ocorre bastante em populações pequenas, tá? Porque por populações maiores você vai ter então frequências aí mais espalhadas desses alelos. Uma população menor, de repente estava ali, né? Era uma família que surgiu com aquele alelo ou então veio, né, numa migração com aquele alelo e acabou morrendo ali sem ter nenhuma razão específica, né? Aleatoriamente, certo? Isso é interessante também pela questão da evolução. Geralmente, a deriva gênica acelera o processo evolutivo. E aí nós chegamos no que seria uma espécie, né? Então, se fala em evolução, né, o surgimento de espécies, mas o que é uma espécie? Quando que uma espécie é uma espécie e não outra espécie? Quando que ela deixa de ser aquela espécie e se torna outra espécie? Como é que a gente pode considerar um organismo daquela espécie e não da outra espécie? Então, o conceito que nós temos é mais ou menos esse aqui, que espécie é um grupo de populações cujos indivíduos, em condições naturais, ou seja, em cativeiro não vale, são capazes de cruzar entre si e produzir descendentes férteis. Então, tanto em condição natural quanto produzir descendentes férteis, estando isolados reprodutivamente de indivíduos de outras espécies. Então, tudo isso aqui é o conceito aí que a gente melhor consegue ilustrar para uma espécie. Né? Por que em condições naturais? Porque você pega espécies que são aparentadas em cativeiro e, algumas vezes, consegue fazer com que eles cruzem entre si. Então, você tem lá, por exemplo, uma égua, você tem um jumento, né? São espécies diferentes, mas de repente você consegue fazer eles cruzar. E vão gerar um descendente. Só que esse descendente, geralmente, ele é infértil, certo? Aí, por isso que isso aqui também está sendo considerado, porque aí nós temos a questão lá do isolamento reprodutivo a nível cromossômico, a nível genético, tá? Muitas vezes, no ambiente natural, aqueles organismos que já não são mais da mesma espécie, eles já não se reconhecem mais como mesma espécie, eles não têm atração sexual por organismos ali que não são da sua espécie, tá? Até pela questão de feromônio, seleção sexual e tudo mais, certo? E aí você tem o isolamento reprodutivo, que é justamente isso. Por mais que você tente, né, eles não vão gerar descendentes férteis. Você pode gerar um híbrido que vai ser estéril, ok? Beleza. Estando dentro disso, né, a gente já considera mais ou menos como, né, um organismo que seja pertencente àquela espécie. Beleza? E aí como é que surge uma nova espécie, então? Então, olha só, aqui tem um exemplo bem simples para vocês entenderem. Então, olha só, você tem lá uma borboleta, aí você, né, uma população de borboletas que foi se espalhando, aí de repente rolou um isolamento geográfico, ou seja, a população daqui já não
se encontra com a população daqui. Elas se espalharam tanto que, de repente, cruzaram uma montanha e daí, de repente, não conseguem mais voltar, ocorreu alteração climática ou coisa do tipo. Mas, indiferente de qual seja o caso, né, elas não se encontram mais. Se elas não se encontram mais, não tem mais cruzamento entre indivíduos. Como elas se espalharam, as condições ambientais nesses locais onde elas estão, essas populações, essas condições ambientais podem ser diferentes. Se são diferentes, pressão seletiva diferente. Ao longo de várias gerações, você vai ter lá populações resultantes que vão ser diferentes entre si e muitas vezes diferentes da população ancestral. Tá? Então, a partir do momento que você tem lá o isolamento reprodutivo, ou seja, essas espécies, né, essas populações têm indivíduos que já não cruzam mais, então você já vai ter uma nova espécie. Tá? Aqui, ó, outro exemplo aqui dos besouros, né? Você está lá com os besouros, ali você tem uma certa variabilidade na coloração. Aí, mesma coisa, surgiu o isolamento geográfico, né? O isolamento físico entre eles. Então, esses aqui já não cruzam mais com esses. Aí, de repente, esse ambiente aqui, ele, sei lá, é mais arborizado, tem mais grama, enfim, é mais verde, né? Vão cada vez sendo selecionados os organismos verdes, né? Nesse ambiente aqui, de repente, tem uma coloração, tem uma vegetação que não é tão verde, ou então um ambiente que já não tem tanta vegetação, os animais que serão selecionados aqui são aqueles que vão estar ali mais pelo solo, por exemplo. Então, você vai ter diferenças ocorrendo aqui, até mesmo com relação ao tipo de alimentação desses organismos. Então, eles vão o quê? Ao longo do tempo, se adaptando a esses ambientes, tá? Não por vontade própria, mas por seleção natural. E aí, com o passar do tempo, vai chegar um momento em que essa população vai ser totalmente diferente dessa, a tal ponto que elas nem se reproduzem mais entre si. Por mais que você junte elas, né, eles não se reconhecem mais como indivíduos da mesma espécie. Pode ter ocorrido até mesmo um isolamento reprodutivo aí de forma estrutural, né, genética, né, por mais que você tente, não vão gerar descendentes aí férteis, né, vão gerar uns híbridos aí estéreis, né, e aí você já pode considerar que você tem duas populações de duas espécies diferentes, ok? E você tem lá a espécie ancestral, beleza? E aí, essa especiação, né, isso aqui ela pode ocorrer de diferentes formas, né? Nós temos aqui, por exemplo, o alopatria. A alopatria, então, é basicamente o exemplo que eu falei para você. Você tinha lá a área com a população, essa área ela, então, foi dividida, então você teve uma barreira ecológica ocorrendo ali, né? E isso varia muito entre o organismo que você está imaginando. Essa barreira pode ser simplesmente você, né, abrir uma estrada lá no meio em algum ambiente lá que tinha só mato, né? Ou pode ser lá um desvio de um rio, ou pode ser uma cadeia de montanha, ou pode ser lá a deriva continental, né? Isso varia de acordo então com o tipo de organismo que você está imaginando. Aí beleza, você teve essa barreira, vai ocorrer aquilo que eu expliquei para vocês. Os organismos daqui não vão encontrar os daqui, então eles só vão se reproduzir entre si. Ambientes diferentes, pressões seletivas diferentes, logo evolução de forma diferente. Aí, com o passar do tempo, ao longo de várias gerações, você vai ter lá espécies diferentes, porque acumularam mutações, né, diferentes. Beleza? Aí nós temos aqui, ó, peripatria. Peripatria, né, tem lá, por exemplo, a migração, né, de um ambiente para um outro ambiente, normalmente um ambiente menor. Aí tem aquela questão, ambiente menor, população menor, você vai ter lá, de repente, um efeito gargalo, você vai ter então menos alelos de algum determinado tipo, e aí você pode perder ainda esses alelos por deriva genética, ou então, né, pequenas diferenças podem acabar se tornando mais significativas, porque a população é menor, então ele acaba evoluindo mais rápido. Estão entendendo? Imagina que um surgiu com uma mutação, essa população é pequena, essa mutação é boa, né? Ele vai viver mais que os seus colegas, ele vai se reproduzir mais, então a próxima geração vai ter mais filhos dele do que dos outros, e como os outros eram pouco, né, com poucas gerações, você vai ter então, né, a ocorrência dessa característica na população que resultou ali, certo? Então isso aqui seria a peripatria, né? Quando você tem então a entrada nesse novo ambiente ali, que é isolado fisicamente, tá? É quase a mesma coisa que a alopatria, mas a alopatria você teve a divisão num grande ambiente. Aqui você teve, então, uma migração para uma região ali, uma ilha, por exemplo.
Já para a patria, ela é similar à peripatria, no entanto, esse ambiente em que essa população chegou, né, ele é fisicamente ligado. Mas, mesmo sendo fisicamente ligado, ele pode apresentar algumas características ambientais diferentes, pode ter uma vegetação diferente, um solo diferente, né? Então pode ter características ali que vão exercer pressão seletiva diferente. E aí já sabe, pressão seletiva diferente, seleção diferente, né? Evolução diferente. E aí você tem ao longo de várias gerações também pode ocorrer de você ter uma nova espécie surgindo ali. Claro, nesse caso aqui vai ser um pouco mais difícil, porque você tem, né, uma zona ali de troca. Por mais que essa zona seja menor, você ainda vai ter uma zona, né, de hibridismo ali, que pode ocorrer com que esse processo aqui seja bem mais lento do que esse outro. Tá? Mas pode ocorrer, assim como a simpatria, que você vai ter uma mudança dentro do grupo, lá dentro da mesma área, onde estão toda aquela população. Tá? Aí esses organismos ali que desenvolveram determinada, que surgiram com determinada mutação, eles vão apresentar algumas características que de repente vão ser interessantes para alguns indivíduos daquela população, e eles, ao longo do tempo, de gerações, acabam ali trocando o gene somente entre si, e ao longo do tempo, então, vai acontecer uma especiação, ou seja, eles já vão acumular tanta diferença com relação aos outros indivíduos que eles já não são mais da mesma espécie. Por mais que eles tentem, eles já não vão conseguir mais cruzar entre si, certo? Isso aqui pode acontecer, por exemplo, com, sei lá, você tem uma área aqui, né, e você tem uma alteração na vegetação, né, sei lá, era tudo floresta, de repente foi alguém lá e cortou as árvores, então você tem uma população de insetos que vivia lá em toda essa área, e agora, né, a população que está nessa área mais central ali, onde que foi devastado, né, ela começa a se alimentar mais de, sei lá, de grama, de pasto, enfim, não das árvores. Tem um modo de vida diferente, né? Ou então de repente aqui foi plantado alguma coisa e aí os insetos que estão ali nessa área acabam desenvolvendo então, né, todo um comportamento aí reprodutivo, inclusive baseado na sazonalidade daquele plantio, e que é diferente do seu entorno, que vai seguir, por exemplo, ali os padrões ali do ambiente natural. Aí nesse caso aqui, né, esses organismos eles sempre vão estar se reproduzindo em tempo diferente dos outros, né, e por causa disso, né, por causa dessa mudança comportamental, né, sempre são ali os mesmos, né, os mesmos descendentes, os descendentes daqueles que já faziam isso, acabam então acumulando, né, as diferenças, né, com relação aos organismos ali que estão no seu entorno. E depois do tempo, lá depois de muito tempo, várias e várias gerações, você tem então o surgimento da nova espécie lá no meio. Beleza? Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido mais essa parte do nosso estudo da evolução. Né? Espero que vocês fiquem bem. E na nossa próxima aula já vamos começar a estudar aí um pouco sobre a origem dos grandes grupos de seres vivos atuais. Beleza? Tchau para vocês e até a próxima.